Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Novamente nos encontramos, damos graças a Deus por Ele permitir termos estes encontros com vocês todos os dias estudando a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Josias Rodrigues, é de Guabiruba, em Santa Catarina. Lau Kriegel e família são de Nova Mamoré, em Rondônia. Vilani Lopes é de Souza, na Paraíba. Elza Fagundes é de Janauari, em Iranduba, Manaus. Nadir Cabral é de Colíder, Mato Grosso. Ignaldo Guimarães é de São José, Belmonte, em Pernambuco. Terezinha Brandão é de Maués, no Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai, que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, a nossa gratidão por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos, Pai. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. Tu conheces cada um, dê vitórias, conceda as bênçãos, que não esmoreçam na fé, que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas e que breve possamos estar todos juntos nos céus. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo desta semana. Estamos estudando o capítulo 1 de João e estamos vendo aqui que Jesus, ele é a palavra, Jesus, ele é o Logos, Jesus é o Criador de todas as coisas, nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o agente criador de todas as coisas. Jesus, ele é Deus. E ontem nós mencionamos aqui João capítulo 1, de 1 a 5, e hoje eu vou repetir com vocês João capítulo 1, de 1 a 3 e também o verso 14. Assim vem nos dizendo a palavra de Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Jesus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Verso 14. Assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João capítulo 1, versos de 1 a 3 e também o verso 14. O apóstolo João, ele não começa aqui o seu evangelho usando o nome Jesus, mas ele apresenta o papel de Jesus como Messias, como Cristo. E no termo grego logos é traduzido para o português como palavra, como o verbo. Algumas versões, como eu disse ontem, traz escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta palavra verbo, em português, significa ação. Então Jesus é a palavra, é o agente criador, ele é a ação. Jesus foi quem agiu. Quando no princípio Deus criou todas as coisas, era Jesus que estava ali na criação e na formação deste planeta. E nós vemos então que quando João escreveu este evangelho, várias correntes filosóficas usavam o termo logos para se referir à estrutura racional do universo ou à própria ideia de lógica e razão. Nós vemos que João, ele usa esse termo logos de maneira completamente diferente dos filósofos. João defende que a verdade, ou seja, o logos, a palavra, não é um conceito etéreo, não é um conceito abstrato que flutua entre o céu e a terra. O logos, a palavra, o verbo, é uma pessoa, é Jesus Cristo que se fez carne e habitou entre nós, conforme lemos aqui em João capítulo 1, no verso 14. Então, para João, este logos é a palavra de Deus, a qual se comunicou, isto é, se revelou à humanidade da forma mais profunda possível. Deus se tornou um de nós. Vemos que Jesus, ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Como ele se fez carne? Jesus, sendo Deus, ele precisou se encarnar, nascer
da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, para poder então viver como todos nós seres humanos vivemos. Por isso que Jesus se tornou carne. Nós usamos a palavra encarnou, né? A encarnação. Não quer dizer que quando nós morremos, nós vamos encarnar ou reencarnar. Não é isso, a Bíblia não ensina isso. Jesus encarnou, ele se tornou carne para poder viver entre nós, para ser tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, e pela comunhão que ele tinha com o Pai, ele vencer as tentações, e ele então, vencendo todas as tentações, vencendo o pecado, ele pôde dar a sua vida em resgate do ser humano. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre a encarnação de Jesus. Precisou se tornar uma pessoa, um ser humano. Então, aqui nós vemos que Jesus habitou entre nós. Quando nós vamos para o original, que a Bíblia foi escrita, que é o grego, nós ali entendemos que este habitou entre nós significa Jesus, ele armou uma tenda entre nós, ele fez morada entre nós. É como quando Deus pediu para que Moisés construísse um tabernáculo lá no deserto, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. É exatamente isso que Jesus fez. Ele armou a sua tenda entre nós, ele veio fazer morada entre nós. E nós então entendemos que Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele assumiu a carne humana, ocultando a sua glória para que as pessoas pudessem entrar em contato com ele. Porque ninguém pode ver a Deus e subsistir, resistir e permanecer vivo. Por quê? Porque a glória de Deus é uma glória incomparável que, se ele aparecer na sua glória para qualquer um, é fulminado na mesma hora, é morto. Mesmo Moisés, que tinha íntima comunhão com Deus, que falava com Deus face a face, ele pediu para ver a Deus. E Deus disse que Moisés não poderia ver a face de Deus, porque ele não resistiria. Deus pediu para que Moisés entrasse numa fenda, ficasse de costas, e ele ia passar por trás, a misericórdia dele ia passar por trás de Moisés. Moisés não viu a face de Deus enquanto Moisés esteve aqui na terra, à frente, guiando o povo de Israel do Egito para Canaã. Moisés não viu, mas ele falava com Deus face a face. Ele falava e Deus respondia, mas ver a face de Deus Moisés não pôde ver, porque como seres humanos nós seremos fulminados. Nós só iremos ver a face de Deus quando nós formos transformados na volta de Jesus. O nosso corpo mortal transformado para imortal, o nosso corpo pecaminoso para um corpo incorruptível. Aí sim, sendo transformados, nós poderemos ver, porque aí nós estaremos com um corpo glorioso. Do contrário, nós não subsistiremos. E aqui então nos diz em João capítulo 1, verso 14, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Mais uma vez, eu quero dizer aqui a vocês que este único, que diz aqui, Filho unigênito, é no sentido de único na sua espécie. Único por quê? Porque Jesus ele era ser humano e era Deus ao mesmo tempo. Ele tinha as duas naturezas. E então a natureza divina estava ocultada, estava velada pela natureza humana, porque senão as pessoas não poderiam contemplar e conviver com Jesus como eles conviveram durante 33 anos enquanto Jesus esteve aqui na terra. Para que possamos entender, quando Cristo se tornou carne à nossa semelhança, vejam, ele se tornou carne à nossa semelhança e não à nossa exata igualdade. Por quê? Porque nós somos pecadores, Jesus não tinha pecado. Nós nascemos com essa tendência, Jesus não nasceu. Por quê? Com a tendência pecaminosa? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus se tornou carne, à nossa semelhança, a sua humanidade ocultou a sua divindade. E ainda assim, Jesus permaneceu totalmente Deus. Na verdade, Jesus se tornou semelhante a nós com a finalidade de manifestar compaixão a nós. Mas Jesus permaneceu diferente do que somos para nos salvar. Nós vemos aqui um ato incrível de condescendência divina da parte de Deus ao se humilhar e se tornar humano.
Não conseguimos compreender plenamente esse mistério do amor divino, mas devemos apreciá-lo, devemos abraçá-lo de coração. Em muitas religiões no mundo, o homem tenta inutilmente experimentar a ascensão aos chamados deuses, mas no cristianismo, Deus ele então desce ao nosso nível para nos encontrar onde estamos. Vejam que diferença. Daquelas pessoas que não creem no Deus que nós cremos, elas fazem de tudo para poderem ascender, subir, para se encontrar com os deuses que eles creem. Mas nós não, nós temos um Deus que desceu, que veio até nós, veio aqui neste mundo de pecado, nasceu como um ser humano para poder nos encontrar onde nós estamos. Então, aqui em João capítulo 1 e no verso 14, o adjetivo preciso e único que descreve Jesus é a palavra grega monogênios, que se traduz como unigênito, que significa literalmente único. E então esta singularidade é tão importante e tão indispensável que a nossa salvação depende dessa singularidade de Jesus. Porque sem essa singularidade, estaríamos para sempre condenados à morte em nossos pecados, em vez de sermos redimidos pela justiça e pela vida do Filho unigênito de Deus. E lembrando a vocês mais uma vez, unigênito não no sentido de ter sido o primeiro a ser criado, mas no sentido único, como nos diz aqui em João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João está afirmando, sem qualquer hesitação, que Cristo era Deus. E ele era um com Deus desde a eternidade. Nós estamos, então, passo a passo, durante esta semana, buscando compreender esse Jesus que se fez carne para habitar entre nós, esse Jesus que é Deus, mas que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele mesmo se esvaziou tomando forma de servo e vindo a este mundo para viver e morrer em nosso lugar. Jesus ele veio com esta missão de morrer. Jesus não veio com outra missão, ele veio para resgatar-nos do pecado, da maldição da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E Jesus, na sua vida que ele viveu sem pecado, ele pôde cumprir tudo aquilo que a lei requer e poder se entregar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todos aqueles que crerem, que aceitarem em Jesus como Senhor e Salvador e viverem uma vida de comunhão com ele, estes com certeza estarão recebendo o galardão da vida eterna quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã, se Deus nos permitir, para seguirmos com o estudo desta semana, mas lembramos a todos o que a Bíblia nos diz. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.